Olá, está no ar aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, o Central do Esporte, e hoje com o time completo e com um convidado, olha o cara, árbitro FIFA, hein? Estamos falando do Anderson Daronco e desde já a gente agradece a presença do Anderson Daronco, que esteve na premiação dos melhores do Gauchão na segunda-feira à noite, viajou por volta de 4 horas da madrugada para estar aqui no Central do Esporte e ser o nosso convidado especial de hoje. Tudo bem, Daronco? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, muito feliz pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e sempre debatendo sobre arbitragem. A gente sabe que é um tema que aguça a curiosidade das pessoas e é aquilo que a gente gosta de fazer, então sempre uma alegria muito grande de poder compartilhar desses momentos aí. E o nosso time, claro, está completo. Hoje com o José Quintana Júnior aqui ao meu lado. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, diretor? Tudo certo. E com o nosso professor Gilson Piber sempre ali com as teses dele prontas, anotações, tudo em cima da mesa, prontinho. Tudo bom, professor? Tudo bem, Rogério. Tudo essa mesa certo. vai ser pequena, pô. Olha, e tá ficando já, Não, hein? olha, Tá ficando pequena essa mesa. Cuidado que hoje tem cartão amarelo, tem advertência, tem É cartão verdade, vermelho. é verdade. E já que o senhor falou nisso, professor, deixa eu apresentar, né? Bom, a gente vai entrevistar hoje o Anderson Daronco, vai bater um papo aqui com ele. Vamos combinar o seguinte, fazer um estilo Anderson Daronco de apitar. Se a gente notar que na primeira resposta dele aí, ele não for muito convincente, a gente pega e vai lá, ó, aplica um cartãozinho amarelo para ele. Agora, se na segunda, a gente vai dizer assim, ó, não quero conversa, cartão vermelho para ti. Pode ser assim, pessoal? Vocês me pegaram de surpresa, Pode ser assim, Daronco? porque eu vim desprevenido e eu não imaginava que vocês iam estar Aí, ó, armados. viu? Então, para você de casa, você já sabe, não estranhe se o cartão amarelo ou vermelho rolar aqui. E lembrando que, ó, que com o Daronco não tem conversa, é cartão e ponto final. Mas a recíproca é verdadeira, né, Daronco? É isso aí. Brincadeiras à parte, a gente agradece mais uma vez a presença do Daronco aqui no Central do Esporte. Daronco, eu gostaria que você falasse. Na segunda-feira você foi escolhido o melhor árbitro do Gauchão 2015. Acredito que é mais um passo na concretização daquela tua carreira que você busca tanto, primeiro como árbitro da CBF, consequentemente árbitro FIFA, e agora o escolhido o melhor árbitro do Gauchão 2015. Como é que é para você essa notícia, esse prêmio, essa satisfação? Eu fiquei muito feliz ontem pela indicação, né, e a questão do reconhecimento do trabalho. Claro que qualquer um dos outros colegas que se tivessem ganho o prêmio também, eles mereceriam. Cada um tem o seu estilo, cada um fez jogos muito importantes no campeonato, então creio que qualquer um deles, como eu disse anteriormente, se vencesse, seria uma boa escolha. Coube a mim representar toda a arbitragem gaúcha no que diz respeito ao ganho do prêmio, algo que eu já vinha perseguindo há algum momento. Sempre tive esse sonho e em termos de reconhecimento do trabalho isso é muito positivo, porque isso dá uma repercussão, digamos assim, nacional, né, e vem a ajudar num processo de escalada e ganho de credibilidade também. A gente sabe que a arbitragem sempre é momento e se puder manter essa regularidade, é tudo aquilo que as pessoas que têm o comando, eles buscam essa confiança no árbitro de que vive um bom momento, uma boa fase. Então, receber um prêmio assim, com certeza é mais uma etapa vencida na carreira para sonhos maiores que eu tenho na arbitragem. Daronco, a gente vem acompanhando há bastante tempo essa tua trajetória, a gente vem vendo essa tua ascensão, né? Aspirante FIFA, agora árbitro FIFA, destaque do Campeonato Gaúcho, já tinha apitado no Grenal ano passado, agora apitando uma final de Campeonato Gaúcho. Mas eu queria fazer uma pergunta, já aproveitar a presença do Daronco, tem tanta coisa que a gente gostaria de saber o que acontece no gramado. O que é mais difícil para um árbitro do teu gabarito, um árbitro FIFA? Se é a preparação, a responsabilidade, a carga emocional para um jogo, porque um erro pode acarretar uma série de consequências, tanto na partida quanto para a tua carreira, ou aquele comentário da imprensa esportiva pós-jogo, que tem todos os recursos de câmeras e acaba dizendo, o Daronco errou, mas às vezes não se coloca no teu lugar dentro do teu campo de visão e acaba sendo até um oportunismo. Não, a gente sabe, em primeiro lugar, que a crítica ela sempre existiu e ela vai existir, e o árbitro ele tem que, com o passar do tempo, ele vai aprendendo a lidar com isso e sabendo filtrar aquilo que é de positivo, é de negativo, aquela crítica que vem na hora certa também, que
que o árbitro pode aprender com essa crítica a reconstruir certos valores e daqui um pouco mudar uma forma de agir que talvez ele próprio não estivesse percebendo. Confesso que no início da carreira não sabia lidar muito bem com isso daí, buscava, procurava o que falava aqui, o que falava ali, e até certo ponto, às vezes, não lidava muito bem com isso, né? Mas hoje em dia, creio eu, já com um certo grau de experiência, a gente acaba aprendendo a suportar esse tipo de situação. E sabemos também, como tu mesmo disse, da questão de que são inúmeras câmeras e o erro está cada vez mais exposto e a dificuldade para o árbitro. Claro que hoje em dia temos de 20 a 30, às vezes até 35 câmeras numa partida de futebol, mas a gente não entra muito preocupado no que diz respeito vai mostrar um erro nosso, porque a nossa responsabilidade ali também é fazer o melhor trabalho possível, é ser justo, é legitimar o resultado do jogo. E se eu tive uma tomada de decisão correta ali, com certeza uma câmera vai acabar mostrando. Então, hoje em dia também essa questão da imprensa, ela também está muito... Assim como um grande número de câmeras pode mostrar o erro do árbitro, esse mesmo número de câmeras pode mostrar o acerto do árbitro. Então, numa partida que temos inúmeras tomadas de decisões, o percentual de acerto da arbitragem sempre é muito elevado. Daronco, até para o nosso telespectador, né, ter uma noção mais exata, como é a tua preparação física, né? Por exemplo, saiu a escala, saiu o sorteio, né, tu foste indicado para apitar o primeiro Grenal decisivo. Como foi a tua preparação nessa semana, né, a preparação física e principalmente a preparação emocional? Né? Tu disseste que no início, né, enfrentaste alguma dificuldade para tratar com essa questão da crítica, mas que com o passar do tempo, com a experiência, tu conseguiste aprender mais. E essa situação do lado emocional, porque o torcedor ele é muito passional, né? O torcedor ele quer a vitória do seu time, ele não quer saber se o árbitro acertou ou errou, ele quer a vitória do seu time. E esse lado emocional do árbitro, que é tão importante, tão significativo. Em primeiro lugar, assim, ela não existe uma preparação, pelo menos da minha parte, eu creio que para a grande maioria da arbitragem, ela não existe uma preparação física específica para um jogo. Existe a preparação física para toda a temporada, um planejamento de trabalho, daqui um pouco prevê alguns picos de treinamento em determinados pontos das competições em que o árbitro vai atuar. Mas sempre se eu sei que estou designado para uma partida dessa grandeza como a final do Campeonato Gaúcho, é claro que o ideal é não mudar muito a sua rotina de treinamento durante aquela semana ali, mas também não forçar, porque também a gente sabe da tem caminhada, tem corrida, tem academia? Tem de tudo um pouco, tem trabalho específico no campo de jogo, né? Dá para simular deslocamentos, tomadas de decisões, questão de postura, sinalização, mas mais basicamente os mesmos deslocamentos que tu vai ter numa partida de futebol, eles podem ser realizados num campo de jogo. E trabalho integrado juntamente com uma preparação física na academia, então diversas formas de deslocamento. O ideal antes de uma partida assim com certeza, não forçar muito, não ter uma sobrecarga de trabalho prévia à partida e no tocante ao aspecto emocional, como tu disse, aí sim o árbitro ele faz uma preparação psicológica para a partida e a partir do momento que sai a escala ele já tem que começar a mentalizar as suas ações no jogo e estudar a partida, saber o que aquilo ali envolve para as duas equipes, procurar conhecer as duas equipes. Aqui no nosso caso de Campeonato Gaúcho, a gente acaba tendo um conhecimento maior durante toda a competição por tudo aquilo que
que a gente acompanha até por meio da própria imprensa. Então são diversos fatores e ingredientes que a gente vai somando, né? Pega um pouco daqui, um pouco dali e vai colocando no nosso plano de trabalho para atuação na partida específica. Falando do gauchão, já que você incluiu, né, esse tocante, o professor Gilson Pimber também falava dessa decisão do gauchão, Daronco. Não foi o Grenal o jogo mais difícil para você no Campeonato Gaúcho desse ano. Houve outros jogos e acredito que talvez aquele Brasil de Pelotas e Inter, lá no Aldo da Puz, com confusão da torcida do Brasil de Pelotas, aquele foi o jogo mais complicado para você, porque chegou num momento lá que acredito que passou pela tua cabeça, e agora o que eu faço? Suspendo o jogo, paro por aqui, porque a torcida... pelo menos as imagens que chegavam para a gente é de que a confusão não cessaria, né? Houve inclusive conversas, acredito que tua, com o pessoal da Brigada Militar, acredito que a pressão da torcida também, enfim, uma série de coisas que passam, que acontecem nos bastidores, inclusive a gente está vendo essas imagens aí. O que passou na tua cabeça nessa partida? E eu te pergunto, foi de fato essa partida mais difícil de comandar, de atuar como árbitro no gauchão desse ano, ou houve outra? Foi, eu cito alguns jogos, esse com certeza posso considerar assim, um dos mais difíceis, porque não foi somente a partida dentro das 4 linhas, né? Então algo que acaba extrapolando e a responsabilidade do árbitro, muitas vezes ela não se resume apenas dentro do jogo em si, ali, como eu disse, dentro das 4 linhas. Ele tem todo o ambiente envolvido, então as nossas tomadas de decisões, agora não digo em termos de falta aqui ou ali, mas no que diz respeito à condução da partida, ao prosseguimento ou suspensão da partida, temos que ter consciência do impacto que isso pode acarretar na competição ou o próprio andamento do campeonato. Então, realmente essa partida foi uma das mais difíceis. Eu cito outros jogos também, Caxias e São José foi muito difícil de atuar, já nas últimas rodadas, a gente sabendo de toda a situação que envolvia a equipe do Caxias, ou a própria última rodada também no estádio Aldo da Puz entre o São Paulo e Lajadense, que era um jogo direto não, mas o São Paulo, no mesmo horário, jogando, o Caxias jogava contra o Novo Hamburgo e o São Paulo contra o Lajadense ali, uma dessas duas equipes acabaria sendo rebaixada, então também foi uma partida de extrema dificuldade e um alto grau de dificuldade também. E acabou culminando no Clássico Grenal, então eu creio que essas 4 partidas foram as mais difíceis, mas no que diz respeito a uma tomada de decisão e que envolve todo o campeonato, o Brasil de Pelotas e Inter foi a mais complicada. Rapidinho, dá para dizer pra gente o que tu falaste pro Leandro Leite quando ele te deu o cartão amarelo, o que ele falou para você nessa partida aí? Eu sei que vocês os árbitros têm uma determinação, né, da comissão de arbitragem para não comentar situações técnicas de jogo, situações que acontecem, justamente porque são decisões tomadas, enfim, até para não gerar nenhum tipo de problema. Mas de bastidores, assim, há uma imagem, né, que foi bastante curiosa, inclusive a partida estava suspensa e você foi lá e deu um cartão amarelo para o Leandro Leite, jogador do Brasil de Pelotas. Você poderia falar para a gente o que aconteceu naquele momento ali? Assim, especificamente não, né? No que diz respeito a aspecto técnico, disciplinar, sobre tomada de decisão, né? Não dá para ficar dizendo o jogador disse isso, eu disse aquilo. O fato é que não é normal, né, a aplicação de um cartão amarelo no intervalo da partida ou no momento de uma paralisação dessa natureza. Sinal que algo realmente fora do comum e fora aquela conversa habitual entre jogador e árbitro, que é aquilo que a gente entende como um processo natural dentro de uma partida, com certeza isso acabou sendo extrapolado e entendi que era necessário haver um limite ali, principalmente por toda a conduta de público que já havia ali externa. Então, e muitas vezes os jogadores, comissões técnicas são espelho para os seus treinadores. Então, a atitude de jogadores ali e de comissões técnicas, ela pode acabar vindo a ser um ingrediente a mais, a ser um estopim
para um comportamento da torcida no estádio. Então, entendi que ali era o momento de dar um basta e que era hora de acalmar a situação e creio eu que tenha sido uma medida correta. Por enquanto, nenhum cartão para ele, nenhum Não, amarelinho. não, segue o jogo. Segue o jogo. Daronco, ainda seguindo um pouquinho na linha daquela questão que a gente estava falando da imprensa, 2 perguntinhas numa. Em primeiro lugar, quando tu percebe um erro pós-jogo, talvez algum erro que pode ser até fundamental para o resultado da partida, como é que o árbitro se sente pós o jogo? E em relação a equipe que fica avaliando a arbitragem, porque a gente sabe que tem uns comentaristas de plantão que analisam taticamente o jogo, às vezes falam sem uma responsabilidade, é só trocar fulano por ciclano, aquela coisa que todo mundo acha que entende de futebol. Mas em relação ao árbitro, hoje em dia as equipes estão reforçando com ex-árbitros para comentar especificamente a arbitragem, ou seja, é um profissional cuidando apenas da tua atuação. Como é que tu vê essa questão da centralização, da performance do árbitro, muitas vezes se colocando resultados nas costas da arbitragem? Não, eu acho muito positiva essa participação de ex-colegas. É uma nova forma de participação também da arbitragem e creio que serve muitas vezes para aproximar as decisões do árbitro do grande público, porque muitas vezes os torcedores não têm o entendimento necessário daquelas marcações de arbitragem, daquelas tomadas de decisão. Então, uma explicação técnica do que aconteceu ali, e principalmente por pessoas que estiveram lá no campo de jogo, eles têm essa capacidade de saber o que levou o árbitro àquela tomada de decisão ou o que levou ele a não tomar aquela decisão e daqui um pouco, consequentemente, um erro, né? E eu não tenho nenhuma objeção e sei que em algum momento o meu trabalho vai ser criticado, mas assim como ele vai ser criticado, quando eu acertar ele vai ser elogiado, é para isso que serve a questão da função e, como eu disse, a nossa função ali dentro do campo é legitimar o resultado do jogo e procurar acertar sempre. E não incomoda naqueles casos, por exemplo, que a regra é muito interpretativa, não é uma regra precisa em alguns casos. E quando o comentarista diz, errou o Daronco, errou, sendo que na tua interpretação aquela jogada foi normal, ou foi falta e na visão dele não foi. Não, isso, até como eu disse anteriormente, já é um processo superado. Realmente, o que importa é a questão da opinião da nossa comissão de arbitragem, seja ela da CBF, da Federação Gaúcha de Futebol, no que diz respeito à opinião técnica, né? Nível de Campeonato Brasileiro, todos os jogos temos assessores, delegados especiais em que o feedback da tua atuação ele já vem ou no dia, logo após a realização da partida, ou no dia seguinte, mediante o recebimento do relatório. Agora, assim, numa transmissão, o comentarista um pouco disse, errou o Daronco, acertou o Daronco, não tem problema nenhum. E outra coisa, as pessoas, os torcedores têm que ter, até foi muito bom isso no que diz respeito lá à tua primeira pergunta, as pessoas têm que ter o conhecimento que o maior crítico do árbitro é ele mesmo. Né? A gente sempre busca acertar, a gente se prepara a semana inteira buscando estar designado para uma partida. Quando está designado, vem a escala para um jogo, a felicidade é muito grande porque é o momento de tu mostrar o seu trabalho. Então, tu quer que tudo ocorra, né, de forma 100%, digamos assim. Então, daqui um pouco um equívoco ou outro ali realmente é muito chato, mas temos que ter o discernimento de procurar entender o porquê que aconteceu esse equívoco e para as partidas seguintes buscar melhorar naquela situação ali. A gente sabe que a dificuldade é muito grande na arbitragem, com certeza em algum momento ou outro a gente vai acabar cometendo falhas devido ao dinamismo do futebol, é cada vez mais rápido poder também acompanhar as jogadas, existem lances
muito difíceis mesmo no que diz respeito à interpretação, que dividiriam opiniões até mesmo dentro da própria arbitragem, e existem outros lances de até mesmo difícil visualização no campo de jogo, dada a velocidade cada vez maior com que uma partida se desenvolve. Então a gente tem que buscar procurar os elementos que causaram esse equívoco aí e sanar esses problemas para as partidas futuras, para que não venham a acontecer. Então, com a associação de partida, a gente acaba melhorando esses pontos aí e, com o decorrer do tempo, vai procurando construir uma carreira sólida no que diz respeito à regularidade, né, de acerto, sabendo que dentro de um universo de 10 partidas ali, se tiver equívoco em uma, por aí 2, é até certo ponto considerado normal. Não gostaríamos, mas em algum momento isso vai acabar acontecendo. E aquela eterna discussão, Daronco, né? Bola na mão, mão na bola, dentro da área, a interpretação do árbitro naquele determinado momento, né? A questão de assinalar ou não assinalar o pênalti. Como é que tu avalias aí essa discussão e como é que é o bate-papo, né, entre os colegas de profissão a respeito disso? Você teve um lance, inclusive sobre isso que o professor Gilson Piber fala, naquele jogo do Juventude com o Inter, em que o Pereira vai numa disputa de bola, cai e acaba tocando com o braço, né, até para ilustrar bem. Teve mais lances durante o campeonato também, não foi só esse. Mas isso entra bem dentro daquela questão que eu conversei anteriormente. Existem lances e eu particularmente creio que essa questão do mão na bola e bola na mão, ela não é a dificuldade desse tema não está na interpretação da jogada, porque isso creio que nós da arbitragem temos ela assimilada até de uma forma muito positiva e muito clara. A grande dificuldade nossa, muitas vezes, é a visualização da jogada. Como eu falei, às vezes um pouco questão de posicionamento, o árbitro está encoberto, a velocidade da partida com que se desenvolve, e então o maior grau de dificuldade nesse tema, muitas vezes, é tu ter visto claramente essa situação, porque temos ali vários elementos que podem caracterizar o mão na bola ou bola na mão, a distância da jogada para o momento em que houve esse toque de mão, seja ele deliberado ou não, a velocidade com que a bola estava, a direção da bola, a posição dos braços em relação ao corpo, o que também não quer dizer que vai haver uma infração ou não a posição dos braços, se era um movimento natural ou não do jogador, e a ação, né, em si do jogador se interpor naquela trajetória da bola, de se atirar na trajetória e aconteça o que Deus quiser, bater onde bater, para ele tá valendo tudo. Então, muitas vezes, dada ao dinamismo do futebol e a velocidade com que as situações acontecem, e muitas vezes o número de pessoas, de jogadores que tem ali dentro da área e pelo próprio posicionamento do árbitro, às vezes é muito difícil tu ter a visualização clara da jogada. Às vezes tu tá pegando a jogada por um ângulo aqui e, claro, daí quem tá vendo pela transmissão pela TV, que tem uma câmera aqui, daqui um pouco mostra uma outra câmera lá, a visualização, e muitas vezes em câmera lenta dá a impressão que, nossa, foi algo muito, muito escandaloso, mas dentro do campo aconteceu num piscar de olhos e realmente é difícil tu ter a certeza do lance e uma tomada de decisão dessas aí. Principalmente a gente sabe que geralmente o maior nível de discussão que acontece em torno desse tema é quando acontece dentro da área, lá no meio de campo ninguém acaba discutindo nada nesse sentido, então realmente acontece muito rápido e o árbitro tem que ter um elevado grau de confiança e de convicção que houve realmente a infração. Então, se não tem, acaba não marcando e muitas vezes a gente entende que isso gera uma discussão e sabe, né, que torcedor, quando é a seu favor, vai querer que marque sempre e quando é contra, vai dizer que nunca foi. Professor Gilson Piber, aproveito para lhe fazer uma pergunta agora. O senhor é nosso comentarista de esporte aqui, tanto para o Central do Esporte, também para o Jornal da Unifra, né, sempre comentando.
Fosse fazer uma avaliação do Daronco no Campeonato Gaúcho, como é que o senhor avaliaria ele? Pela sua experiência aí, Tu pelas pode me atuações? emprestar os cartões vermelho e amarelo? Eu ia dizer, ó, cuida o que o senhor vai falar. Não agora. precisa. É forte, Vamos segurar eles no bolso aqui, professor Não precisa, Gilson. não, Eu já tenho não tempo de precisa. corrida Segurar. Não precisa dos cartões ali. E não é por ele estar aqui ao meu lado, Exato, né? por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Eu sempre prezei, né, pelo Daronco a humildade. Né? A humildade tanto prova que ele não tinha necessidade, né, de estar aqui com a gente. Chegou às 4 da manhã, né, e está aqui conosco. Né? O programa é gravado, né, e ele está aqui conosco. Então, o que mostra a humildade dele. Gosto do Daronco porque acompanha o jogo de perto, né, faz aquela diagonal longa. Né, eu tenho visto muitos árbitros, né, que fazem aquela diagonal curtinha ali, né, do meio campo. O Daronco não se omite no jogo, né? Tem que dar cartão, ele dá cartão. Quando dá para conversar, né, ele conversa. Então eu vejo dessa maneira, assim, né? Eu sempre digo que a arbitragem também precisa ter bom senso, porque muitas vezes, né, e o Daronco está aqui, se você não tiver bom senso, né, a partida pode não terminar, porque é muita reclamação, é muita pressão dos jogadores que estão em campo, das comissões técnicas, né, que estão à beira do gramado. Então me agrada muito esse posicionamento, né, do Daronco, de acompanhar o jogo de perto, de zelar pela disciplina, pelo aspecto técnico. E esse prêmio, né, que ele mereceu conquistar agora com o melhor árbitro do Gauchão, eu acho que faz jus a tudo isso, né, a todo esse trabalho. Né, o árbitro está ali para marcar naquele instante. Né, não tem câmera para orientá-lo, né, para auxiliá-lo, tem os auxiliares, né, para aquela comunicação. Então, eu particularmente fico feliz, assim, me sinto muito à vontade, né, para fazer essa crítica positiva, vamos dizer assim, para fazer esse elogio ao trabalho dele. E é claro, né, Daronco, eu acho que a responsabilidade cada vez vai aumentando mais. Né? Cada vez mais os olhos estão analisando o trabalho do Daronco. Né? Até porque eu acho que o próximo passo é pensar em apitar uma Copa do Mundo. É por aí, Daronco? Com certeza. Primeiro, eu creio que a gente tem que pensar por etapas. É claro que o objetivo maior é atuar numa Copa do Mundo, mas existe um processo, né, que nos leva a isso. No momento, o meu próximo objetivo é atuar numa competição sul-americana, seja na Copa Libertadores da América, seja na Copa Sul-Americana. Sabia que esse era o meu ano de estreia no que diz respeito ao escudo FIFA e que já havia a possibilidade de atuar em jogos da Libertadores como árbitro principal, mas era entendedor de que era um tanto quanto difícil que isso acabasse acontecesse, porque estamos chegando, né, e há uma competição realmente muito diferente, muito dura, requer um bom nível de experiência nela e é o que venho fazendo no que diz respeito às oportunidades de atuar como quarto árbitro. Depois de trabalhar numa partida assim como árbitro, o objetivo é buscar manter uma regularidade em jogos dessa natureza, né? Fazer com que a própria comissão de arbitragem da Conmebol tenha a confiança no nosso trabalho e depois o próximo passo, quem sabe, é ser designado para uma partida de eliminatórias de Copa do Mundo também, que seria algo extraordinário, trabalhar em jogos envolvendo seleções aqui sul-americanas. Depois, claro, dentro também, sempre que eu digo, sempre envolve a regularidade, né? Então, envolvendo regularidade em partidas dessa natureza aí, quem sabe ser indicado para vir a compor um processo seletivo para postular uma vaga na Copa do Mundo. Isso, com certeza, seria o ápice de uma carreira, mas existem outras competições também, existe a própria Copa América, existem os Jogos Olímpicos, existem
os mundiais, seja sub-17, sub-20, os sul-americanos das mesmas categorias. Então, participar de competições assim, com certeza me deixaria muito honrado e pode ter certeza que esse é meu objetivo e eu vou fazer de tudo para que um dia possa figurar numa dessas competições. Daronco, nós teríamos, acho que uma conversa aqui de 1 hora, 2 horas contigo aqui para te fazer várias perguntas, inclusive acredito que o pessoal de casa também está bastante curioso por mais perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é contadinho também. Deixa eu só rapidamente, antes de encerrar e te agradecer mais uma vez, você trabalha nesse jogo da Libertadores na próxima quinta-feira em Montevidéu, né? O jogo Montevidéu Wanderers e Racing vai atuar como quarto árbitro, né? Isso. O árbitro principal vai ser o Péricles Cortés, né? E depois você estreia no Campeonato Brasileiro deste ano, apitando Cruzeiro e Corinthians, um jogo que a tendência é que as equipes ocupem daqui a pouco atletas reservas, porque estão envolvidas na Copa Libertadores da América, mas também não é um jogo fácil de apitar não, hein? Não, a gente tem consciência, né, do que envolve o Campeonato Brasileiro e cada vez mais as equipes, elas estão se conscientizando que um jogo da primeira rodada, ele vale os mesmos 3 pontos da última rodada. Então, daqui um pouco, 1 ponto perdido aqui ou 3 pontos perdidos na primeira rodada fazem muita falta lá no final, quando realmente as coisas acabam tendo que se decidir. Então, a responsabilidade é muito grande, é um clássico do futebol brasileiro, são equipes que pelos comentários de vocês da mídia mesmo, são equipes postulantes ao título, então aumenta o nosso grau de responsabilidade e pode ter certeza que vou me preparar da melhor maneira possível, independentemente das equipes que eles coloquem dentro do campo de jogo, porque a repercussão das tomadas de decisão da arbitragem ali, elas independem dos jogadores que estão ali e sim das agremiações e, enfim, todo jogo do Campeonato Brasileiro é de extrema importância. Considerações finais do Quintana, do professor Gilson? Muita gente diz que o Gauchão não serve para nada, né? O Daronco aguentou o D'Alessandro de um lado e o Felipão de outro numa final do Campeonato Gaúcho. Então, preparado... Tem muita gente no interior que também deve incomodar. Né? Mas digo só para o pessoal ter uma ideia do que ele aguentou nesse Gauchão para chegar agora para o Campeonato Brasileiro e também essa fase final de Libertadores. E a gente torce muito por ti, Daronco, que tu consiga conquistar isso que tu almeja na tua carreira, até porque no futebol brasileiro é mais fácil a gente ter um árbitro na final do que a seleção brasileira no jeito que está o futebol recentemente ou atualmente. Mas a gente fica na torcida de verdade por ti. Agradece essa gentileza de tu ter vindo mesmo, chegando de madrugada aqui, esse compromisso que tu tinha firmado de vir na TV Unifra. E as portas aqui estão abertas. A gente vai estar sempre na torcida também, sempre aberto para fazer esse bate-papo aí, conversar um pouco sobre a arbitragem. E quem sabe a próxima vez, dar um cartãozinho para ele. Não, sabe que ele vai sair ileso aqui, vai sair totalmente ileso. Não tem cartão cartão amarelo. Eu estava pensando sobre isso, tio, não tomei nenhum cartão, foi light o negócio. Então muito light hoje, né? Não, eu comportei bem e eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, é sempre um prazer muito grande estar conversando sobre arbitragem. Como eu disse anteriormente, a gente tem conhecimento que isso acaba mexendo com o imaginário do torcedor, aguçando a sua curiosidade. É boa? A que está surgindo aí? É muito boa, sim. Eu tenho excelentes colegas e que teriam capacidade para atuar em diversas partidas, sejam elas do Campeonato Gaúcho, aqui, seja nas partidas finais ou em partidas do Campeonato Brasileiro. A arbitragem gaúcha ela é reconhecida nacionalmente, tá? E não é, nesse caso, só o Daronco, o Voaden, o Jean-Pierre também, mas são todos, é o conjunto da arbitragem gaúcha, e isso não é de agora, é de ao longo dos anos e pela forma de conduta e a maneira com que a gente encara a arbitragem aqui nos faz ser reconhecidos no Brasil inteiro e ter o nosso trabalho valorizado. Então, para finalizar, assim como se disser que as portas estão sempre abertas, para mim é sempre um prazer muito grande e me coloco sempre à disposição de vocês, porque falar sobre arbitragem para mim me agrada muito e sei que isso aproxima muitas vezes o árbitro do torcedor e diminui aquela distância e diminui também aquela visão que o torcedor pode ter do árbitro também, como aquela figura do anti-herói, do qualquer coisa que se aproxime nisso
e ver que o árbitro é um ser humano, está ali para fazer o melhor trabalho possível e isso é o que importa. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, então, Daronco, pela tua presença aqui no Central do Esporte. Central do Esporte aqui pela TV Unifra faz um intervalo agora. Um minutinho, é rapidinho, a gente já volta para falar de dupla regional e tem também futsal no finalzinho do programa. Uma dúvida se transformará em uma ideia, que direcionará a um sonho e se concretizará em uma realização. E essa realização será a maior conquista de sua vida. Para alcançar suas aspirações, você precisa ir além. Vestibular de Inverno 2015. Inscrições de 4 a 29 de maio. Prova única 30 de junho. Centro Universitário Franciscano. Transforme suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra e agora você já deve ter percebido que o José Quintana Júnior não está mais aqui ao meu lado, foi pro lugar dele. Ele não é o Anderson Daronco, não é árbitro também, mas vai seguir o jogo segue com o Quintana no lugar dele lá na bancada, ao lado do professor Gilson Piber. E eu aproveito, pessoal, já que a gente agradece, só para dizer, tá, que eu não sou árbitro, viu? Tá certo, vamos lá. É verdade, sua mãe agradece. Olha só, no primeiro bloco a gente não conseguiu falar sobre os melhores do gauchão, enfim, né, pela entrevista com o Anderson Daronco, mas a gente tem aqui a lista, né, dos escolhidos que foram inclusive agraciados ontem na sede da Federação Gaúcha de Futebol, e eu chamo a atenção porque são na verdade duas listas, né, professor Gilson, o senhor até pode me ajudar? Sim. Uma eleita pela Rádio Gaúcha, né, em que ouviu jornalistas, e a outra da Federação Gaúcha de Futebol, a oficial, claro, é a da Federação Gaúcha de Futebol. De goleiro, por exemplo, o Bruno Grassi foi escolhido pela Rádio Gaúcha, né? Também pela Federação Gaúcha de Futebol. Lateral direito venceu o William do Inter. Também. Não, na da Federação Gaúcha de Futebol, o Helder do Juventude. Na Rádio Gaúcha, o William do Inter. No zagueiros agora da Rádio Gaúcha, o Pereira, né? E o Fernando Cardoso. E o Fernando Cardoso, exatamente. Pereira do Juventude. Isso. Lateral esquerdo, unanimidade, Marcelo Oliveira do Grêmio. O Rodolfo entrou na da Federação, né? Entrou. Dos zagueiros. Em seguida a gente repassa da Federação. O lateral esquerdo, Marcelo Oliveira do Grêmio. Volantes, o Rodrigo Dourado do Inter, o Maicon do Grêmio, né? Meias, o Paulo Baier, lá do Ipiranga. Paulo Baier, o Juliano do Grêmio, né? O Juliano do Grêmio também. E tivemos aqui atacantes, o Eduardo Sacha do Internacional e o Valdívia do Inter, técnico Rogério Zimmermann do Brasil de Pelotas e o árbitro aqui da Rádio Gaúcha, o Jean-Pierre Lima. O Daronco ficou em segundo lugar, mas muito próximo do Jean-Pierre Lima. A oficial, a da Federação Gaúcha de Futebol, então coloca o Bruno Grassi do Cruzeiro como goleiro, né, o melhor goleiro do gauchão. Lateral direito, Helder do Juventude. Zagueiros, Pereira do Juventude e Rodolfo do Grêmio. Lateral esquerdo, o Rafael Foster do Brasil de Pelotas. Os volantes, Rodrigo Dourado do Inter e Maicon do Grêmio. Meias, D'Alessandro e Paulo Baier. No ataque, o Valdívia do Inter e o Michel, atacante do Passo Fundo. Né? O gabrielense, né? Ele é de São Gabriel. Michel, que foi o artilheiro. O Valdívia é o craque, o treinador o Luiz Antônio Zaluar do Cruzeiro, dirigente o Carlos Pellegrini do Internacional, o jogador revelação Rodrigo Dourado do Inter, melhor árbitro Anderson Daronco e o assistente o Marcelo Barizon. Esses então os melhores do gauchão. Vamos para a dupla regional agora? Vamos lá. Já temos os pentagonais definidos e eu peço para o Robson Brilhante colocar para nós o grupo C de um dos pentagonais, Glória, Brasil, Santo Ângelo, São Luís e Serpanambi. Desses 5, 2 vão ir para o quadrangular final. E no grupo D está ali, junto com a dupla regional, o Pelotas, o Guarani de Venâncio Aires e o São Gabriel. Lembrando que a primeira rodada
já acontece nesta quarta-feira. A gente vai mostrar agora para você aí de casa, a primeira rodada, com Rio Grandense e São Gabriel às 13h30 da tarde nos Eucaliptos. Guarani e Inter de Santa Maria, lembrando que esse jogo é às 19 horas. Foi antecipado. Foi antecipado para as 19 horas, não é às 20 horas. Vulgo 7 da noite. 19 horas, o popular 7 da noite. Rodada interessante para a dupla regional, o Rio Grandense com um clássico, né? Com Regional. a arbitragem de Porto Alegre. Rio Grandense, São Gabriel, Éder Zanella no apito. E Guarani de Venâncio, Inter SM, Leandro Auflen, o árbitro. Eu já perguntei tantas vezes para o professor Gilson Piber, né? E agora, dupla regional, nesse pentagonal final, mas não me canso de perguntar. E essa rodada, professor Gilson Piber, é uma rodada com clássico regional para o Rio Grandense, com um adversário que, na minha opinião, é uma pedreira e talvez é o adversário mais difícil desse pentagonal, o Guarani de Venâncio Aires com o Inter de Santa Maria. Dá para esperar coisa boa da dupla regional ou eles vão sofrer bastante nessa rodada? Olha, eu acho que o Inter SM tem um começo mais difícil, né, que o Rio Grandense. Pega o Guarani de Venâncio fora e no domingo recebe o Pelotas, né? São duas equipes que ficaram à frente do Inter SM na primeira fase. Então o Inter SM vai ter que buscar ao menos um ponto lá em Venâncio e ganhar do Pelotas aqui para ter uma largada boa nesse pentagonal. O Rio Grandense pega o São Gabriel. O São Gabriel não ganhou do Rio Grandense, né? Aliás, o Rio Grandense foi o único time que ganhou do São Gabriel na primeira fase e empatou lá na Terra dos Marechais. Avalio que o Rio Grandense corre por fora e isso é bom, acho que tem um lado positivo para o Rio Grandense, né? Acho que não tem uma pressão tão grande, uma responsabilidade tão grande durante a competição. Mas é um novo campeonato, as equipes estão reforçadas, né? E dessas 5 equipes, né, na minha modesta opinião, a que apresentou melhor futebol na primeira fase foi o Guarani de Venâncio. José Quintana Júnior, você esteve na semana passada falando com os técnicos da dupla regional, né? E inclusive passava por uma rodada decisiva, o Inter de Santa Maria ganhou de 1-0 do Santa Cruz, o Rio Grandense venceu 3-2 do Rio Grande. O que deu para observar indo em loco lá, Quintana, nos estádios, da dupla regional e principalmente com a conversa que você teve tanto com o Feliciano Corrêa quanto com o Paulo Porto? Primeiramente, o ambiente nos dois grupos é bastante interessante, é positivo. Deu para ver que o ânimo no estádio Presidente Vargas mudou com a chegada do técnico Paulo Porto. A gente conversou com alguns jogadores que tiveram naquele campeonato de 2008, onde o Internacional de Santa Maria ficou em 3º lugar no Campeonato Gaúcho, na elite do futebol gaúcho, né? E os jogadores estavam bem animados, bem confiantes com a chegada do técnico Paulo Porto. E já no Rio Grandense, a situação não é muito diferente. O discurso dos jogadores se alguém tinha que assumir o time nesse momento, era o Feliciano, por conhecer o grupo, por não ter que se adaptar a Santa Maria, conhecer quem estava no elenco, era o treinador que já podia escalar o time e sair jogando. Então foi muito bem recebida a notícia internamente pelos jogadores do Rio Grandense. A permanência, a manutenção do gerente de futebol e auxiliar Feliciano Corrêa para o cargo de treinador. Inclusive a gente pode chamar agora, pedir para o Robson largar lá o bate-papo que a gente fez com o Feliciano Corrêa e também que os jogadores, como os jogadores assimilaram essa efetivação dele como técnico do Periquito. Já que faz 5 anos que eu estou à frente da comissão técnica do Rio Grandense, então é muito gratificante ter esse convite da direção, da nossa presidente, e ter o apoio total do grupo de jogadores. Isso para mim é fundamental para que a gente dê sequência no trabalho e consiga ter bastante sucesso nessa competição. Se chegou o momento agora é porque essa era a minha hora, uma realização pessoal, realização de um sonho desde muito tempo. Eu, depois que parei de jogar como atleta profissional, onde joguei durante 15 anos, me formei em educação física, fui fazer os cursos de treinador, fui me aperfeiçoar para que um dia chegasse a hora, e essa hora chegou. Felizmente, a gente nunca pode dizer que está totalmente preparado, que a gente tem muito a aprender e a cada dia a gente vai aprendendo. O Feliciano acho que era a pessoa mais ideal para assumir o grupo, né? Acho que ele já conhecia todo o elenco, já sabia a forma que cada jogador joga. Então acho que ele só tá adquirindo mais ainda, tá formando um grupo da forma dele. O Feliciano já conhece o grupo, vem trabalhando com a gente há anos no Rio Grandense, conhece o grupo atual, então
não vai perder um tempo para conhecer os atletas e a gente tem toda a confiança nele. Professor Gilson Piber, escutando o Feliciano e escutando os jogadores também, a gente sente de fato, como o Quintana falava, né? O astral é diferente ali no Rio Grandense, né? E é bom, isso é positivo, né? Tem essa empatia, né, entre comissão técnica e jogadores, vai ser importante isso no Pentagonal, né? O Feliciano pegou o time numa fase difícil aí, perdeu de virada em Pelotas, somou um ponto precioso contra o São Gabriel fora e ganhou do Rio Grande em casa. Então, essa classificação já é um ganho, né, para o Rio Grandense em meio às dificuldades. O Quintana, você sentiu de fato então mesmo esse clima diferente? Me parece também que o Feliciano está feliz. E eu acho que não só o Feliciano, mas o grupo de jogadores, porque contra o Rio Grande, inclusive o Robson Brilhante vai rodar agora os gols pra gente, o Rio Grande parece que mostrou um futebol mais faceiro, mais alegre, saiu tomando um susto aí, tomou um gol, né? Mas depois foi buscar uma virada de 3-1 e tomou um gol mais perto do final, mas mostrou um futebol mais faceiro, sai né? pro Rio Grande. Depois que o Feliciano chegou, a felicidade está no estádio dos Eucaliptos, né? Dá para brincar assim com Dá até para dizer que o Sapeca está mais sapeca ainda, porque marcou 2 gols. Né? Foi peça boa. Uma brincadeira com o nome do Feliciano. Na verdade, esse momento na carreira dele é um momento especial. Eu imagino o quanto ele não sonhou com uma oportunidade em ser treinador de futebol. E a gente vê que muitos treinadores talvez nem viriam para Santa Maria pegar o Rio Grandense numa situação dessa, com chance de ser desclassificado e até mesmo rebaixado. E se classificasse para a próxima fase, como se classificou, com poucas chances de passar para a outra fase. Porque dos 5 times do grupo D, o menos favorito, vamos dizer assim, é o Rio Grandense. É o que corre por fora, que até o professor Gilson já falou sobre a questão de tirar o peso da responsabilidade. É o que tem menos responsabilidade nesse Pentagonal. Então, como muitos treinadores nessa ocasião, ou não aceitariam a oferta, ou viriam já dizendo, já peguei o time praticamente desclassificado, enquanto alguns treinadores viriam com maus olhos ou com uma situação um pouco complicada, o Feliciano vê como uma oportunidade de reconhecimento, de realmente se firmar como treinador profissional, que dependendo da campanha que ele fizer esse ano que vem, ele já vai ser cogitado novamente para ser treinador, que pelo que ele deixou bem claro na entrevista ali, é o grande sonho dele. Então, acho bem bacana, acho um momento interessante, era quem podia trazer esse ânimo para o grupo, né? E a gente fica na torcida, por tudo que o professor Gilson já falou sobre a pessoa do Feliciano. Ele é boa gente, né? Que é aqui da região ali de São Cepé, por um cara ser bastante humilde e tá afim, né? Tá afim de fazer dar certo, eu acho que... Ouve as pessoas, né? Busca apoio, né? Então, isso é interessante, né? Não começa querendo, né, ser o bambambam, eu sei tudo, não, pelo contrário, é muito humilde, ouve as pessoas, conversa com um grupo de jogadores e, repito, essa empatia é importante. É saudável, né? Mas o que eu achei bacana no discurso dele é que muitas pessoas poderiam dizer, bom, eu tô aqui para ajudar, então já que, né, nessa situação eu vou assumir. Não, ele disse, eu quero, é a realização de um sonho, já que a diretoria confiou em mim, eu espero corresponder. Isso dá moral para ele, mostra assim, ele não está ali por acidente. É o que ele almejava. E agora ele, como técnico, ele quer ver o que ele pode. Ele tem capacidade de fazer e gerir, de forma que ele pode gerir o grupo, para atingir esse objetivo, que é a classificação. Sim, né? Capacidade que o Paulo Porto tem de sobra, né? Basta avaliar a vasta carreira do Paulo Porto, foi inclusive até vice, ele foi campeão de um dos turnos do Campeonato Gaúcho, né, em 2011. Agora, o que ele falou para você, Quintana, lá no Presidente Vargas? Eu acho que você conversou também com jogadores do Inter de Santa Maria. É segredo. É segredo. Tô brincando. Não, a gente fez um bate-papo com ele e a gente nota assim, o Paulo Porto ele tem um currículo invejável, né? Entre os treinadores do interior, ele hoje em dia teria know-how para, quem sabe, ser postulante até assumir um time da dupla Grenal no futuro. A gente tem o Rogério Zimmermann também, a gente tem o Leocir da Lastra, mas o Paulo Porto tem um currículo bastante interessante. Já se aventurou fora do estado, acabou voltando. Mas a gente perguntou, poxa, você voltou para a divisão de acesso? Ele disse, eu só voltei pelo carinho que a torcida de Santa Maria e pelo que o clube demonstram por mim. Ou seja, ele só voltou para assumir essa missão porque ele se sente em casa em Santa Maria. E isso também pode fazer a diferença nessa caminhada, nessa campanha que o Internacional almeja. A gente pode ouvir agora o técnico Paulo Porto, que ele falou justamente sobre isso, sobre esse carinho de Santa Maria com ele.
O time não estava num momento bom, mas também estava jogando muito desfalcado e também em função do acúmulo de jogos com desgaste físico. Agora nós aproveitamos esse período aí para descansar, para recuperar esses atletas e acrescentamos mais 2. Então eu acho que é por aí que a gente vai retomar, né, para essa próxima fase, né, esse bom momento que o Inter viveu no início do campeonato. Cheguei aqui, fui muito bem recebido mesmo. Revi alguns amigos, né, que a gente tinha deixado daquela época e também no jogo, né, que nós tivemos aí contra o Pelotas, acho que a torcida já veio, já compareceu e demonstrou, né, que estava satisfeito com a minha vinda e eu também estou muito contente de estar aqui, estou muito, vamos dizer assim, motivado, né, para uma nova fase no Inter. O Paulo é um cara diferenciado, né? Que é onde que a gente nos deu muito bem aqui naquele ano de 2008, né? Onde que fomos campeões do interior, ficando em terceiro, né? À frente do Grêmio na ocasião. É um cara que nos passa total confiança, né? A gente entende bem o dia a dia dele ali e a gente vai procurar colocar tudo em prática, tudo que ele nos passa aqui no dia a dia. Esperamos que com a chegada do professor Paulo, a gente possa desenvolver o nosso melhor futebol e que a gente possa, né, conseguir o nosso objetivo, que é chegar à Série A do Campeonato Gaúcho. E que baita objetivo mesmo, chegar à Série A. Esse é o que todo mundo almeja. Lembrando que só vai chegar um, né? Mais uma vez a gente vai cair naquele assunto lá do formulismo, da divisão de acesso e só vai subir um. Mas o fato é que, professor Gilson Piber, eu já lhe perguntava sobre o Rio Grandense, e o Inter de Santa Maria tem uma responsabilidade maior que o Rio Grandense, e como encarar as feras Pelotas e Guarani de Venâncio Aires, que já mostraram a que vieram na primeira fase e que são, digamos assim, hoje as favoritas para ficar com as 2 vagas? Olha, tem que encarar da melhor maneira possível, né? Tem que procurar jogar de igual para igual, ir a Venâncio Aires lá e tentar trazer pontos, né? Porque não vencer lá em Venâncio, né? Imagina uma vitória lá em Venâncio, domingo o presidente Vargas lota, né, para o jogo contra o Pelotas. São os adversários diretos, né, nessa luta pela classificação. Né? Claro que tem que encarar São Gabriel, que é uma boa equipe, o Rio Grandense, que ganhou um novo ar, né, um novo combustível aí, com o Feliciano e essa empatia com os jogadores, mas o Inter SM tem mais responsabilidade, tem um investimento melhor, aí fez contratações, trouxe o Paulo Porto, então vai lutar pela vaga, né? Vai lutar pela vaga. Agora as 2 equipes têm que ter o apoio do torcedor também nos jogos aqui em Santa Maria. Vamos aproveitar então, já que a gente está falando de apoio de torcedor, dessa próxima fase, vamos dar uma olhadinha como é que a dupla Regional foi na primeira fase. Lembrando que esse levantamento, né, essa produção aí foi do nosso professor Gilson Piber. Olha lá, o Inter de Santa Maria, professor, 17 pontos, 12 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 15 gols marcados, 9 sofridos, tem um saldo de 6. E agora a gente dá uma olhadinha no Rio Grandense, que apresentou aí 14 pontos em 12 jogos, né? 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados, 19 sofridos, tem um saldo de -3. Aqui eu abro um parênteses para alertar o pessoal da Federação Gaúcha de Futebol. Alô, pessoal da Federação, lá no site da Federação, e o Quintana pode me ajudar, aparece que o Rio Grandense tá tudo errado. Tem um ponto a menos, inclusive tem 11 jogos, assim como São Gabriel. Né? O Rio Grandense, o que a gente chega à conclusão que deve ser o resultado do empate, que foi em São Gabriel, mas todos os times do grupo têm 12 jogos, menos o Rio Grandense e São Gabriel, né? Ontem a gente fazendo o levantamento para o Jornal da Unif, a gente chegou a essa conclusão. Tem alguma coisa errada, a gente contou o número de jogos ali no site da federação, isso não acarreta nenhuma mudança nos classificados. São aproveitamentos baixos. O Inter SM se classificou com 47,6%, 47,2% de aproveitamento, e o Rio Grandense 38,8%. Né? Então, aproveitamentos baixos aí na primeira fase, e agora na segunda fase esse aproveitamento aí, né, vai precisar subir, né, a não ser que tenhamos muito impacto aí, né, na disputa. Esse aproveitamento baixo se dá muito pela performance dos times fora de casa. O Internacional venceu a primeira no retorno, mas e fora de casa, no último jogo agora contra o Santa Cruz. O Inter SM conquistou 5 pontos só fora de casa. 2 empates e 1 vitória. E o Rio Grandense é apenas um. 1 ponto. 1 pontinho fora de casa contra o São Gabriel. Então isso
reflete diretamente nessa performance. Então, isso é muito importante falar nessa fase agora, né, professor? Nesse pentagonal que só se classificam 2, os 2 times, se quiserem sonhar com uma das 2 vagas, precisam diretamente fazer pontos fora de casa. Do contrário, e ganhar em casa. Né? A gente está falando confirmar aqui em casa, isso contando com a confirmação dos 3 pontos. A gente está falando tanto aqui também e exaltando o trabalho do Guarani de Venâncio Aires e do Pelotas. E Pelotas está invicto, né? Exato. E eu aproveito também para mostrar mais um levantamento feito pelo professor Gilson Piber. Olha lá, o Inter de Santa Maria contra o Rio Grandense teve uma vitória e uma derrota, né, no Clássico Regional. Só que contra o Guarani, professor, lá, uma derrota e um empate. 2 empates com São Gabriel e 2 empates com o Pelotas. Por isso que fez a diferença, exatamente. Né? O Pelotas e o Guarani de Venâncio na frente do Inter SM. Né? E agora eu chamo os números do Rio Grandense na primeira fase, uma vitória e uma derrota para o Inter de Santa Maria, 2 empates com o Guarani de Venâncio. 2 derrotas. 2 derrotas, perdão. 2 derrotas. Um empate e uma derrota para o Pelotas e uma vitória e um empate com o São Gabriel. O melhor retrospecto. Tem que mudar. Foi a única equipe que ganhou do São Gabriel. 4-0 aqui em Santa Maria. Mas tem que mudar, esses números eu acho que eles precisam melhorar um pouquinho. Ou muito. Estou exigindo demais. Não, preciso melhorar muito. Eu não sei se daqui a pouco, essa fase ela era mais tranquila. De 7 times se classificavam 5. Então não sei até que ponto os times não administraram, aquela questão de poupar jogador, até a forma de encarar. Agora cada partida é uma final. O campeonato ganha, além de mais qualidade, com os reforços que agora chegaram, mais emoção, porque cada jogo é muito valioso, é muito importante. Na outra fase podia se administrar um pouquinho melhor, né? Uma informação do colega Gilson Alves, né, do Jornal A Razão. Técnico Lucas Fossati não dirige mais a equipe Sub-19 do Rio Grandense. Né? Ele enviou uma carta, fez agradecimentos, né, não culpou ninguém, né, só fez agradecimentos aí a algumas pessoas que o ajudaram. E ele saiu, né? Simplesmente cansou. Uma dessas pessoas é o Sérgio Silva, que há pouco tempo acabou Sérgio Silva, saindo do clube. Osmar Moraes, o professor Luiz Fernando Nunes, o Guida, toda a sua comissão técnica, os jogadores, né? Alguns apoiadores do clube lá. O trabalho deveria ter recomeçado em fevereiro, não recomeçou. Já estamos em maio, né? Nenhuma novidade. Cansou, né? Cansou de esperar, tem família, tem que trabalhar, enfim. E a gente lamenta, sabe das dificuldades, né, financeiras dos clubes do interior, e o Rio Grandense não é diferente, mas foi um trabalho que deu muito certo. Aí. Muitos jogadores estão aí na equipe principal, né? Darlen, Cristiano, Americano, Édipo, Júnior, que não foi aproveitado, né, na primeira fase, e outros, né, são jogadores que trabalharam na base com o Lucas Fossati. Então que ele tenha êxito aí na outra equipe que ele vai assumir, e fica esse ponto de interrogação, né? No momento difícil, que o investimento na base é fundamental, né, o Rio Grandense não conseguiu, né, reativar esse ano aí a sua equipe Sub-19. O Inter SM tem um projeto, né, que está tramitando, começando, né, é o caminho para os clubes do interior. Voltar àquela velha safra de revelar jogadores, daqui a pouco conseguir uma boa negociação e, consequentemente, formar, no futuro, formar atletas e, consequentemente, no futuro conseguir algum recurso financeiro, né, para melhorar os cofres do clube. Principalmente e aí eu lembro pela dificuldade financeira dos clubes. O caminho, né? E eu lembro que o Inter, por exemplo, na final do Campeonato Gaúcho, utilizou nada mais, nada menos do que 8 jogadores, né, formados nas categorias de base do Inter para vencer o Grêmio por 2-1 e tornar-se campeão gaúcho. E são jogadores que integram, inclusive, o grupo da Libertadores, né? Então, acho que a partir daí não precisa dizer mais nada, né? E no caso do Inter, mostra, aí já é uma questão da qualidade, o trabalho bem feito na base. Porque o Internacional se reforçou, trouxe jogadores medalhões, jogadores bastante caros para essa temporada. E os jogadores da base conquistaram vaga no time em cima desses medalhões, ou seja, os medalhões no banco e alguns medalhões fora do banco. Mas com muita coragem do Diego Aguirre, que apostou nesses jogadores. O Anderson e o Vitinho enfardaram no domingo. No caso, Hever também não. Muitos técnicos, né, não gostam de trabalhar com a base. O próprio Luiz Felipe Scolari tem uma dificuldade,
né, de trabalhar com os jogadores novatos, né? Uma pressão enorme sobre o Luan, né? Eu não vi ninguém cobrando o Douglas, né? Claro que o Luan vai errar mais. É um jogador que se apresenta, é um jogador que é bem marcado, né? Tem defeitos, tem erros, claro que tem, é um jogador ainda que está em formação, né? Mas os outros que poderiam dar uma resposta mais positiva, o Felipe Bastos, Douglas, né? O Brian Rodrigues, né? O lateral direito, Matias Rodrigues. São jogadores que na hora H deixaram a desejar. Ficaram muito aquém, né? Vamos mudar um pouco. O Quintana quer falar mais sobre a dupla regional, é isso, Quintana? Não, basicamente concordo com o professor, assim, lamentar isso e pegando esse gancho que a gente fez, esse contexto que a gente trouxe da dupla Grenal, ressaltando a importância dessa formação das categorias de base, né? E a gente sabe da situação financeira dos nossos clubes. Então são jogadores que ajudam a compor grupo e lá na frente podem trazer até uma renda, com uma possível venda, uma possível negociação. Só para voltar rapidamente nessa questão dessa estreia nesse momento, a arrancada, o Internacional encara duas pedreiras, o Guarani de Venâncio Aires e o Pelotas. Momento decisivo. Eu acho que... É 880. Essa largada aí, o Carnê, né? Eu sou do tempo do Carnê, né? Sim. Uma vez o colega disse, Carnê, você de pagar a conta, é tabela, né? Lá em Caxias do Sul, né? Daí eu aprendi que é tabela, né? E é isso, né? Vai ter que encarar essa tabela malvada aí com o Inter SM na largada. Se consegue 2 resultados positivos, daqui a pouco consegue despontar como um dos favoritos de classificação, ou como pode acontecer o efeito contrário também. Tá certo. Reta final do programa, nós temos 1 minuto e meio para terminar o Central do Esporte, essa edição. Rapidinho, futsal, União Independente começou bem, fora de casa, né? Olha, empatou em Palmeira das Missões. Somar pontinho lá em Palmeira das Missões é uma tarefa complicada. 2-2. 2-2 e agora no sábado, 8 da noite, recebe Horizontina. Exatamente. Esse jogo é um jogo cascudo, como já diria o outro, né? Importante a presença do torcedor, mas eles vão ressaltar esse ponto. No Centro Desportivo Municipal, 8 da noite, já fica o convite no sábado. E ainda falando sobre futsal, os times mais tradicionais, vamos dizer, a dupla Grenal do futsal gaúcho, né? Atlântico e a CBF se enfrentaram pela Liga Nacional, deu a CBF 3-1, com o Zico, ex-jogador do Atlântico, e o Quintana conhece muito bem, porque já trabalhou lá em Erechim, sendo o grande destaque da partida, marcando 2 gols e encaminhando a vitória. Com isso, a CBF ficou a 1 ponto do líder Concorde e parece que retoma aí esse caminho agora de vitórias na Liga Nacional. Rapidinho, o Rio Grandense completa 103 anos na quinta-feira. 103 anos de existência aí do Rio Grandense Futebol Clube. Será que vai ter bolo lá, professor? Olha, tomara que esse bolo venha amanhã aí contra a equipe do São Gabriel. Contra o São Gabriel. Pitacos finais? Da minha parte, até a próxima semana. Tudo ok até a próxima semana, então? Feche com o relatório. Agradeço mais uma vez, então, a presença do José Quintana Júnior, do professor Gilson Piber aqui na bancada, do pessoal da técnica aí, né? O Márcio Santos nas câmeras, o Robson Brilhante também como diretor de imagem, e o Daniel Quartiero, que foi o nosso grande produtor dos gráficos aí hoje na edição. O Central do Esporte volta na próxima semana, e na próxima semana, já que o Gilson falou em carnê, né? Comentava ali carnê de pagar conta e tal, na próxima semana eu tenho uma história para contar mais ou menos nessa linha aí, mas aí o professor Gilson Piber vai me ajudar. Fique curioso, terça-feira da semana que vem a gente conta para você. Um grande abraço e até lá!